Bom, então muito boa tarde a todos. Hoje, 10 de março de 2021, dando prosseguimento então às nossas reuniões semanais, né, do grupo de neurobiomecânica, dizendo mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, né, vocês fazem parte, né, é o que nos motivam a estar desenvolvendo essa atividade, que eu e o professor Diogo Simões temos organizado. Lembrando que a ideia é compartilhar, né, à medida que a gente for compartilhando os temas, discutindo os temas, sintam-se à vontade para entrar em contato, né, não somente com a gente, mas também com os alunos que estão envolvidos em projetos, né. Nós temos aí a Fernanda Barbosa, o Gustavo Larocque, o Bruno Pasqualini, né, o Henrique, que é aluno de doutorado do programa de engenharia biomédica, a Andressa são alunos de graduação, enfim, são todos alunos que já estão conduzindo projetos, né, o André também, enfim, são todos alunos da pós-graduação e da graduação que estão desenvolvendo projetos. Então, na medida que vocês percebam, né, ou identifiquem, tenham interesse em desenvolver um projeto conosco, né, fiquem à vontade para entrar em contato, não somente comigo, então, ou com o professor Diogo Simões, né, mas também com os próprios alunos. Tudo bem? Então, fiquem à vontade e durante as apresentações, né, como a gente tem feito, interrompam no momento que vocês acharem pertinente. Tá bom? A gente hoje decidiu discutir um tema, desculpa, que na verdade a gente vem já trabalhando há algum tempo. Eu peço desculpas, como eu estou com 2 monitores, eu vou olhar para cá, tá? Para a direita, que é onde está a minha apresentação. Então, é um tema que a gente já vem trabalhando há algum tempo, na verdade, a gente vem desenvolvendo esse projeto já, quer dizer, ele teve início no Rio de Janeiro, em 2005, né, então tem bastante tempo, e aqui na Federal de Juiz de Fora, a professora Anaele Campos, ela conseguiu, né, adquirir um sistema de estimulação magnética transcraniana e a partir de então a gente tem com ela desenvolvendo projetos em conjunto, né? Então já tivemos a oportunidade de ter uma aluna que concluiu o mestrado recentemente, né, em dezembro do ano passado, e que a gente vai contar um pouquinho a história desse trabalho, inclusive. Então, assim, essa temática de hoje, ela, na verdade, seria uma parte 1, né, digamos assim, é um preâmbulo, porque a gente tem outros alunos também desenvolvendo, né, e o professor Diogo Simões, estamos orientando um aluno, né, que está se candidatando a mestrado, o Saulo, também aluno especial do mestrado, cujo objetivo dele é investigar os efeitos dessa técnica no tratamento de dor lombar, a princípio, né? Então a gente está definindo essa temática. Mas vamos lá. Deixa eu dar início então aqui só mudar o cursor. Então, a técnica na qual a gente vai falar é estimulação magnética transcraniana, né, algumas considerações metodológicas e aplicações. Então, uma breve introdução, né? A gente tem observado, principalmente, 2 técnicas que têm ganho bastante espaço, né? A estimulação elétrica transcraniana, ela pode ser aplicada por corrente contínua ou corrente alternada, dependendo do interesse, né? E essa na qual a gente vai discutir hoje, que é a estimulação magnética transcraniana. São técnicas que, na sua base, têm sido utilizadas, esta mais particularmente, né, para tratamento, assim como essa também, e essa, por questões específicas que a gente vai discutir mais à frente, com o objetivo também da gente poder desenvolver a avaliação, né? Tá? Depois, mais à frente, eu vou até fazer um comentário do ponto de vista legal, como que está a situação dessas técnicas em relação a algumas profissões, né? E aí, mais particularmente, médicos e fisioterapeutas. Tudo bem? Então, eu vou falar especificamente dessa técnica hoje, né? Que é uma técnica, como eu havia comentado no início, a gente tem tido a oportunidade de trabalhar com ela, né? O Rafael Scari é um outro aluno também nosso, né, que está desenvolvendo um projeto nessa linha,
né, assim como o Saulo, né, tivemos ano passado a Jordânia, que é fisioterapeuta da Santa Casa. Então a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho melhor o que que ela é, o que que ela representa, o que que ela nos oferece em termos de resultados práticos, tá bom? E de novo, caso surja alguma dúvida, fique à vontade para me interromper. Por que que a gente tem se debruçado sobre essas questões, né? É claro que existe um corpo de trabalhos na literatura muito extenso, discutindo aspectos relacionados à reabilitação. Então a gente tem várias aplicações, né? Então, por exemplo, no tratamento de aspectos de ordem sensório-motores no AVC, a gente tem tratamento de depressão, e por aí vai, né? Eu coloquei um exemplo aqui de uma situação muito curiosa, né? A gente está num ano, teoricamente, de Olimpíadas aí, né? E tem gente utilizando com o objetivo de com uma aplicação que é o que a gente chama de neurodoping, né? Então a ideia seria você poder aumentar a performance do sujeito por meio da estimulação central, tanto elétrica quanto magnética. Tá? Então esse é um tema que tem sido bastante discutido. A gente tem mais especialmente aí o destaque de um professor da Federal do ABC, né? Que é o Ocano, e ele vem desenvolvendo uma série de trabalhos nessa linha. Então, é algo que também não só está, digamos assim, dedicado à área clínica, mas também ao esporte, né, ou desempenho em outros contextos, tá bom? Então, isso é uma questão que, inclusive, tem sido discutida do ponto de vista ético, né, se seria ético ou não nós fazermos uso desse tipo de abordagem, né? Então, eu fico imaginando, pensando na performance, né? Meus colegas aqui, Bruno, Fernanda, né, educadores físicos, de repente, para uma aplicação para alguém que quer fazer atividade física, né, talvez seja interessante, eu digo com o intuito de melhorar seu desempenho. Agora, pensar, por exemplo, Fernanda, né, que é nossa artista, né, de repente vai participar de uma competição de tecido acrobático. Será que a gente pode usar? Uma brincadeira aqui, mas, né, quer dizer, será que no caso de uma competição, então tem sido levantada essa bandeira em relação ao uso dessa técnica, né, nesse aspecto também. Então, só para a gente poder entender o que seria a estimulação, né, da onde que ela, a estimulação magnética, né, da onde que ela vem. Então, ela vem de um princípio, né, básico, né, que foi concebido por Michael Faraday, né, que é o princípio da indução eletromagnética, né. Para todos nós aqui que tivemos lá no ensino médio a parte toda a parte da física, da mecânica, né, da termodinâmica, eletricidade, enfim, eletromagnetismo. A indução eletromagnética, na verdade, a ideia é que você possa, então, a partir de um campo magnético variável, você vai induzir uma corrente, né? No caso de uma corrente no meio condutor, aqui você teria uma corrente elétrica, né? Então, é o princípio no qual, né, quer dizer, o princípio, o conceito básico no qual norteia o uso dessa técnica. Mas pensando no sistema nervoso, né, de uma forma geral, como a gente faz a aplicação, como é que isso acontece, né? Só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista histórico, em relação ao primeiro estimulador, né, pelo menos o que se relata, o que se tem registro, o primeiro estimulador ele data, né, de 1910, ou seja, início do século passado, onde esse senhor, né, o Sylvanus Thompson, reparem, ele tem aqui conjuntos, né, de bobinas, um par de bobinas aqui, e ele gerava um campo eletromagnético suficientemente grande para gerar fosfenos, né, que são aquele efeito visual, né, que a gente tem, né? Então ele aplicava e isso aplicava um campo magnético suficientemente alto para evocar esse tipo de resposta, né? Então é algo bastante, quer dizer, a ideia fundamentalmente ela não é nova, né? Mas ela foi instituída a partir de 1985, que foi quando exatamente o Barker, junto com colegas na Universidade de Sheffield, na Inglaterra, eles desenvolveram então o primeiro protótipo de um estimulador magnético transcraniano, que é o que a gente tem hoje,
né? Para quem já teve a oportunidade de visitar o laboratório lá da professora Naeli, eu não sei, Henrique, havia uma proposta de se adquirir, né? O professor Carlos Júlio tinha, parece que aí para o programa de engenharia biomédica também, não sei se isso aconteceu, você sabe? Não sei, Marquinhos, não sei Não, se foi para frente. entendi. Tá bom, obrigado, Henrique. Porque eu lembro que a gente já tinha tido uma conversa anterior, ele estava bastante interessado em adquirir esse tipo de equipamento, né? Mas então em 1985 foi então apresentado o primeiro estimulador, né? Quer dizer, um protótipo de estimulador num evento da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica. A gente tem a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, ela é vinculada a essa organização, e que, por sua vez, é responsável por um periódico chamado Clinical Neurophysiology, né? Talvez seja a principal revista hoje no assunto, e a partir dela, né, nós temos aí os guidelines, né, a respeito do uso da técnica e tudo mais, né? Então, desde então, nós temos aí algumas empresas, né? Não temos nenhuma empresa brasileira, nenhuma empresa nacional que fabrique esse equipamento, diferentemente da estimulação elétrica. A estimulação elétrica a gente já tem empresas no Brasil desenvolvendo. E aí, claro, o valor do produto ele é muito, muito menor, né? Então, hoje a estimulação elétrica ela tem sido mais facilmente adquirida, né, e utilizada na prática clínica, um pouco diferente da estimulação magnética, porque o custo ainda é bastante elevado, tá? Então, assim, algumas características básicas, né? A corrente que passa, então a gente tem um sistema de capacitores, né? Um ou mais capacitores, né? Que descarregam uma quantidade de carga numa fração de tempo muito pequena, né? Quer dizer, então a corrente que passa por uma bobina, essa bobina, como vocês vão ver, ela fica posicionada sobre a cabeça do sujeito. A gente vai, eu tenho alguns vídeos né, de experimentos que nós desenvolvemos, né, para vocês terem uma ideia mais clara de como que é isso. O campo magnético normalmente gerado ele é muito alto, né, ele pode se aproximar de um campo magnético que é proporcional a uma ressonância, né, então eu mesmo já perdi aí alguns relógios, né, esqueci, estava de relógio fazendo estimulação magnética, depois quando eu fui ver, meu relógio já tinha pifado, né. Então, normalmente a gente tem que ter até uma disposição especial, né, quando a gente vai, eu digo na sala, a questão de organização do computador, dos instrumentos de medida, né, a gente não pode deixar aparelho celular próximo, enfim, né, tem uma organização mínima básica lá para que você possa fazer com a máxima segurança, né, e é uma corrente que, né, alcança algo em torno de quiloampere, então né, são correntes realmente bastante altas. Então, quer dizer, esse aqui é um modelo simplificado, né, um pulso muito curto, a gente aplica um pulso, né, e normalmente a gente, para diagnóstico, a gente aplica um pulso e identifica uma resposta. Do ponto de vista terapêutico, qual é a ideia? Aplicar muitos pulsos. Então, você aplica pulsos numa determinada frequência esses estímulos que são aplicados numa determinada intensidade, numa determinada frequência, por um determinado tempo, vão provocar um efeito central. Né? Essa provavelmente vai ser uma temática numa apresentação mais à frente, tá? A de hoje, basicamente, a gente vai falar de diagnóstico. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou apresentar um equipamento que a gente tem lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um equipamento de uma fabricante dinamarquesa, tá? É a Magventro. Esse é um equipamento que ele é grande, ele talvez do tamanho, um pouco maior do que um micro-ondas. Hoje a gente tem equipamentos que estão bem mais compactos, metade desse aqui em termos de espessura, bem leves, então fáceis de você, inclusive, de levar de um lugar para o outro. Bem e de fácil operação. Aqui é a bobina, a gente brinca, né, que a bobina ela parece o martelo do Thor, então dependendo do tempo de avaliação, realmente você fica com o braço muito cansado, porque
imagine, a gente tem que fazer estimulação no escalpo do sujeito, então você tem que definir o local exato onde você quer estimular. Então, se a sua mão ficar oscilando, você vai estar estimulando regiões completamente diferentes. Então, normalmente a gente acaba usando um braço para apoiar, né, um suporte, né, para apoiar a bobina, deixar a cabeça do sujeito bem paradinha, a gente, né, quer dizer, usa de algumas estratégias aí para poder facilitar a aplicação. Às vezes colocando o paciente, o voluntário, o participante, ou dependendo, no caso clínico, o paciente, deitado, às vezes, dependendo do objetivo, né. Bom, então, basicamente a gente tem essas duas possibilidades, né? Uma aplicação que é para diagnóstico e uma aplicação que é para tratamento. Então, se vocês procurarem estimulação magnética transcraniana ou Transcranial Magnetic Stimulation, né? Que aí tem a abreviação de TMS, vocês vão encontrar uma série de trabalhos aí na literatura que abordam essa técnica, né? Aqui um exemplo também, usando aquele mesmo equipamento, a gente usando o estimulador e colhendo sinais de eletromiografia de superfície da mão. Eu vou, inclusive, comentar esse trabalho aqui. Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, eu vou falar basicamente do diagnóstico. Só para lembrar, né, do ponto de vista legal, médicos, né, a gente tem aí uma legislação específica, né, que trata do uso por parte, inicialmente, de profissionais médicos, né, então o André, por exemplo, se ele quisesse aplicar na clínica dele, ele pode aplicar tranquilamente, né, seja para avaliação, seja para tratamento, tá? Inclusive aí tem outras questões também aí associadas, então, como eu falei, tratamento de depressão, enfim, tem outras doenças que são abordadas, né? No caso de profissionais fisioterapeutas, né, essa legislação ela é um pouco mais recente, ela é de 2014, e ela exige inicialmente que a pessoa ela faça um treinamento, né? A gente tem aí hoje no Brasil alguns cursos de formação, né? Então existe um curso de formação de 90 horas, que é oferecido pela Universidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso em 2018, junto com a professora Anaele, foi bastante interessante, porque embora eu tivesse alguma experiência prática na pesquisa, não tinha experiência clínica nenhuma e foi bastante interessante. Nesse caso, a gente fez tanto a formação para estimulação elétrica por corrente contínua, quanto para estimulação magnética. E mais recentemente, se eu não me engano, outros profissionais passaram a ter uma legislação específica. Então, se eu não me engano, psicólogos também, enfermeiros, enfim, outros profissionais têm sido também, né, têm se inserido no uso dessa técnica. Educação física, até onde eu sei, não, pelo menos por enquanto, tá bom? Então, o que eu sei são pessoas que fazem uso na pesquisa, mas não com o objetivo de aplicação na sua prática. Tá bom? Então vamos lá. Com relação à eletromiografia, né, e a estimulação magnética transcraniana, né, como é que a gente combina essas técnicas? Numa oportunidade futura, a gente vai convidar um colega nosso, que é o Vitor, que trabalha na Finlândia, o Vitor Hugo. Ele é físico médico, ele tem trabalhado especificamente na integração dessas técnicas. Então, a ideia é que você aplique, por exemplo, um pulso, e você identifica de que forma esse pulso ele reverbera em diferentes regiões do córtex. A gente não está trabalhando com esse tipo de interface, mas tão somente essa aqui, que é exatamente com eletromiografia de superfície, né? E como que essas coisas operam juntas, para que a gente utiliza isso, né? Basicamente, a ideia é que, mediante a aplicação de um pulso sobre o córtex motor primário, né, e se nós estivermos, então, monitorando um músculo-alvo, esse é um slide, né, o mesmo slide que o Rafael apresentou, né, no seu seminário, que falava sobre estimulação
elétrica periférica e estimulação magnética. Então, se eu aplico um pulso aqui sobre o córtex motor primário do sujeito, né, esse potencial vai viajar pela via córtico-motora e a gente vai identificar um evento na atividade mioelétrica, né? Então, imaginemos o sujeito em repouso, né, e um evento. Então, a gente vai ter lá o tempo, né, gasto para que essa informação tenha chegado no músculo, então isso é um dado importante, que é a latência, né? E um segundo evento, que é o potencial evocado motor, né? O potencial evocado motor, portanto, é um evento que, a princípio, ele é utilizado principalmente a partir da sua informação pico a pico, como uma medida de estabilidade, ou seja, de integridade da via, né? Então, se um sujeito, por exemplo, sofre um derrame, é muito provável que tanto a latência quanto esse evento, eles se apresentem de forma bastante diferente. Normalmente a latência ela acaba apresentando um aumento, né? E o potencial evocado muitas vezes também ele passa a estar reduzido. Então suponha-se que, por exemplo, o sujeito faça passe por um protocolo, né, de tratamento ou mesmo um treinamento, né, um treinamento. É muito possível então que imediatamente depois dessa sessão de tratamento ou de um treinamento ele tenha uma alteração nesse sinal, né? Normalmente ele pode ter um comportamento de latência um pouco mais próximo do real, né? Ou do real não, mas do compatível para um sujeito são, né? Dependendo, simultaneamente, né? Quer dizer, um potencial evocado com variações de amplitude. Então, basicamente, o que a gente faz é interpretar essas informações, tá? Então, a grande questão, quer dizer, que a gente tem discutido é de que forma a gente faz a aquisição desse dado, como que a gente interpreta, né, quais são as informações outras que podem ser extraídas. Aqui é um vídeo que eu vou mostrar a vocês, para vocês terem uma ideia de como que é. Não sei se vocês vão. Deixa eu só fechar a porta, talvez vocês consigam identificar o áudio. Esse aqui é o Renan, um colega nosso, físico-médico, lá da Universidade de São Paulo, lá de Ribeirão Preto. E nessa ocasião a gente estava rodando um experimento com um colega nosso que é educador físico, estava também desenvolvendo um experimento lá em Ribeirão, avaliando efeitos de diferentes posturas do antebraço na estabilidade córtico-motora. Tá? Deixa eu colocar então para... Esse clique é o clique do abalo, né, da corrente passando na bobina. Vocês vão ver a mão dele. Ele está aplicando no córtex motor primário. Olha lá. Ele aplica o pulso, uma fração de tempo pequena depois você tem um abalo. Esse é um sistema de captura de neuronavegação que eu vou explicar. E a gente tem vários músculos apresentando um potencial evocado. Aqui a gente tem um potencial aparecendo. Essas são as regiões que ele está fazendo a aplicação do estímulo. E a bolinha vermelha é onde a bobina está orientada, né, no espaço. Então, pois é, Raiane, isso é interessante, é bem interessante porque esse cérebro aqui, essa cabeça não é do voluntário, tá? Na verdade, ele é uma cabeça média. Então, o que a gente fez naquela ocasião? Só para vocês verem, estão vendo esses objetos aqui presos à bobina? Ele é um sistema que permite localizar aonde que está a bobina em relação à cabeça do sujeito. Então, a gente localiza a cabeça do sujeito no espaço, localiza a bobina, e aí quando ele vai aplicar a estimulação, né, esse é um sistema de rastreio, deixa eu colocar aqui antes, tem uma câmerazinha, essa câmerazinha, peraí, deixa eu parar. Essa câmera aqui, ela enxerga a bobina, então ela diz para o sistema onde é que ela está no espaço, né? Então a gente sabe exatamente onde é que a gente está estimulando. Então imaginamos, neurocirurgia, né? André, não sei, você já teve experiência com neurocirurgia, André?
Não. Não chegou, porque eles normalmente usam um sistema para, né, quer dizer, um sistema de, esqueci agora o nome, tem uma expressão específica para isso, para eles poderem localizar corretamente a região, né, de interesse que eles querem, enfim. É estereotaxia, não? Estereotaxia, exatamente. Obrigado, André. Obrigado. Estereotaxia, exatamente. E aqui é interessante. Então, você tem um sistema de captura de imagem, ele localiza a bobina, e aí você pode saber exatamente onde você está estimulando. A gente, nesse caso aqui, a gente não tinha como fazer ressonância dos sujeitos. Então, a gente usou um cérebro médio para saber onde é que a gente estava estimulando. Não sei se vocês perceberam os movimentos, né, na mão do Tiago lá, né, do nosso voluntário. Então, é uma forma, enfim, a gente vê o movimento, tem um movimento, muitas vezes ele é visível, ele é percebido, e a gente faz o registro da atividade mioelétrica simultaneamente, né? Agora, uma questão que tem chamado a atenção da gente é, bom, eu posso avaliar o desempenho muscular desse sujeito aqui, por meio de eletromiografia de superfície, mas eu tenho interesse de colher um potencial evocado motor. Será que a forma como eu faço o monitoramento deve ser, quer dizer, será que ela é a mesma? Elas devem ser feitas da mesma maneira? Essa é uma pergunta que nós nos fizemos há algum tempo. Deixa eu só fechar a porta, só um segundinho, por favor. Perdoe-me pela interrupção. Então, a gente fez essa pergunta há alguns anos atrás, né? Por quê? Porque existe um consenso em relação a como se faz a captura de eletromiografia de superfície, né? Vários alunos aqui que estão presentes, né, têm desenvolvido seus projetos desta forma, ou seja, seguindo as recomendações dessa entidade, né, que na verdade, não o CNE é uma entidade, mas é um projeto desenvolvido pela Sociedade Internacional de Eletrofisiologia e Cinesiologia, e eles abordam uma série de orientações específicas de como preparar a pele, como limpá-la, como colocar os eletrodos, então existem referências anatômicas e tudo mais, né? Então isso é bastante utilizado com o objetivo de uma avaliação cinesiológica. Então eu quero avaliar a marcha do meu paciente, quero avaliar o desempenho motor dos membros superiores do meu paciente, normalmente são esses protocolos que nós seguimos. Só que a gente desenvolveu um trabalho, há um tempo atrás, que foi tema de dissertação do Vitor Hugo, né, que eu havia mencionado no início da apresentação, e ele usou um sistema de monitoramento que é uma matriz de eletrodos, ou seja, cada bolinha dessa aqui é como se fosse um eletrodo, cada pontinho desse aqui é um eletrodo. Então a ideia, qual foi do projeto dele? A ideia foi fazer um monitoramento com uma alta resolução espacial numa região de interesse, num músculo-alvo, né? E o que ele fez basicamente, o que foi? Ele a gente usava uma touca, né, como essa aqui, ele posicionava a bobina sobre a cabeça do sujeito, orientada nesse ponto aqui, e a gente rodava a bobina, né, a gente rodava, aplicava nessa direção, né, nessa direção, ou seja, a gente aplicou em várias direções. E essa representação aqui, na verdade, o que ela é? Ela é exatamente uma manifestação dos potenciais evocados das bobinas orientadas nas diferentes direções, ou seja, em 0, em 45 graus, 90 graus, 135. Ou seja, o que se definiu? O que se observou? Só um segundo, por favor. Perdoe-me. Então, o que se observou? Foi feita então a estimulação em diferentes direções, e a gente observou então que entre 45 e 90 graus nós identificamos regiões de maior intensidade de estímulo, né, onde, na verdade, é como se esse aqui fosse a direção principal do músculo, né, então tínhamos uma atividade
maior distalmente, menor do ponto de vista proximal, mas reparem, quando nós comparamos com as demais direções, essas duas direções foram menos, essas duas direções evocaram maiores respostas, né? Ou seja, a pergunta que nós passamos a nos fazer foi qual? Por exemplo, então, se eu olho os potenciais observados em cada eletrodozinho aqui, né, em cada região específica, e a gente tem exatamente isso aqui, né, uma representação dos potenciais, imaginemos agora a seguinte situação. Se eu pego um par de eletrodos, né, se nós pegamos um par de eletrodos e colocamos numa região específica do músculo, seguindo uma orientação qualquer, uma recomendação qualquer, né, eu vou ter um potencial evocado que vai ser definido pela atividade, né, em torno daquela região onde meus eletrodos estão colocados. Mas vamos sugerir o seguinte, se nós seguirmos uma outra recomendação de colocação de eletrodos, e essa recomendação, por exemplo, ela sugira que eu coloque aqui, né, mais próximo dessa região mais quente. Provavelmente eu vou identificar um potencial com uma amplitude muito maior. Concordam comigo? Ou seja, se eu estou desenvolvendo uma análise diagnóstica, né, eu tenho aqui uma resposta que outra resposta. Ou seja, se eu estou avaliando o comportamento de um paciente em reabilitação, né, o que pode acontecer? Eu estou vendo coisas diferentes aqui em dois diferentes sítios, né? Então, a gente, a partir dessa questão, nós nós sugerimos o seguinte, que se nós aplicarmos, então, um pulso em M1 e observarmos um potencial evocado motor naquele músculo, né, onde naquele músculo você tem a propagação do potencial, né, e esse potencial se propagando na direção das fibras musculares, a gente vai ter uma zona quente. Então, essa zona mais quente, nós intuímos, né, que ela poderia ser uma região interessante para monitoramento, né? Então, diferentemente talvez de outros protocolos, né, que não sugerem essa região para monitoramento em avaliação em condições cinesiológicas, nós pensamos na possibilidade, então, de desenvolvermos um protocolo que fizesse monitoramento exatamente nessa região. Então, em 2017, a gente escreveu um trabalho, né, discutindo um pouco essa questão, né, se valeria a pena ou não monitorarmos, fazermos o monitoramento nessa região em relação aos demais protocolos, né, disponíveis hoje na literatura, né, e por que isso é interessante? Gente, me desculpa, só um segundo. Perdoem mais uma vez pela interrupção. Está aqui um exemplo. Por que a gente está discutindo isso então, né? Deixa eu novamente colocar esse vídeo aqui para vocês. Opções de ponteiro. Esse aqui é um exemplo de protocolo. Deixa eu colocar lá mais para frente. Aqui é um exemplo de protocolo de tratamento, né? Deixa eu só passei um pouco demais. Ó. Vocês conseguem ver o número de cliques? Tem uma sequência de cliques, um trem de pulsos. Deixa eu voltar aqui.
Vocês conseguiram escutar uma sequência de trens de pulso? Tá, 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 tá. Vocês conseguiram escutar ou não? Não sei se ficou claro para vocês. Ficou ou não? Não ficou, não? Eu achei que o áudio fosse ficar fácil de identificar. Mas por que eu coloquei esse vídeo? Porque, na verdade, o que acontece? Esse é um protocolo de neuromodulação, ou seja, de tratamento. Então, imagine, dependendo de como eu faça a aquisição do potencial evocado, aonde que eu coloque meus eletrodos, eu posso observar uma resposta distinta referente ao resultado dessa minha aplicação. Então, olha só que coisa complicada. E o que a gente observa é que parece que não há um consenso na literatura em relação à forma como se faz a aquisição do potencial evocado. Então, de novo, quer dizer, eu tenho interesse em medir o fenômeno, mas dependendo de como eu meça, ou melhor, como eu registre, eu vou registrar de formas muito distintas. E, consequentemente, o meu resultado ele pode não ser uma representação correta daquilo que eu estou evocando efetivamente, né? Então, o que a gente conseguiu desenvolver esse ano, né, com uma das alunas de mestrado, né, que foi a Jordânia, foi exatamente comparar protocolos de colocação de eletrodos e investigar como diferentes protocolos se comportariam, então, em relação às características desses potenciais, né? Então, o que nós fizemos? Nós monitoramos 3 diferentes músculos, tá? Um na mão, no antebraço e o bíceps no bíceps braquial, e monitoramos da seguinte maneira, usando aquele protocolo que eu comentei, né, o CENIAN, que eu havia comentado com vocês inicialmente, né, o protocolo CENIAN, que é aquele protocolo instituído para avaliação cinesiológica, e um protocolo que nós né, sugerimos com talvez uma particularidade, um potencial maior para identificar respostas, digamos assim, com perceber ou identificar mais facilmente aquele potencial. E a gente fez isso simultaneamente, ou seja, nós tínhamos esse conjunto de eletrodos colocados sobre esses 3 diferentes músculos e fazemos o registro simultaneamente. E aí, o que nós observamos? Né? O que nós observamos é que quando comparávamos os resultados obtidos simultaneamente com o protocolo de colocação do eletrodo na zona de inervação e numa região distinta, havia uma diferença muito grande para o bíceps braquial, para o flexor curto do polegar, para o flexor radial longo do carpo, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. E aí, um outro aspecto também importante é o seguinte, quando a gente vai usar vai fazer um protocolo de tratamento, ou seja, aquele protocolo de estimulação repetitiva, quando a gente vai usar, a magnitude dessa resposta é que vai definir a intensidade com que eu vou estimular. Então, imaginemos o seguinte, que eu coloque meus eletrodos numa região, já que a distribuição espacial dos potenciais ela não é uniforme. Então, imaginemos, eu apliquei um estímulo, coloquei meus eletrodos numa região que eu vou ter uma baixa detecção de resposta. O que vai acontecer? Esse potencial é que vai balizar a intensidade que eu vou utilizar para a intensidade do protocolo de tratamento, quando eu vou fazer o repetitivo. Então, eu posso ter uma métrica muito diferente. Eu posso estar dando uma dose ou muito acima ou muito abaixo daquela exigida por aquele paciente, ou necessitada por aquele paciente. Então, reparem, quer dizer, o fato da gente não ter um consenso, né, e nesse trabalho preliminar, né, observar que existe uma diferença bastante importante entre esses potenciais, quer dizer, isso traz a discussão, uma questão que não é normalmente abordada pelos diferentes autores, tá bom? Tá claro isso? Tudo bem? Né? Então, assim, a Jordânia, ela deu prosseguimento ao trabalho, a gente fez uma comparação de outros protocolos, né? Ela está fazendo a redação do manuscrito. A gente até observou que tem um protocolo que, teoricamente, parece ser ainda melhor do que aquele que nós propomos.
E para quem está começando a participar das reuniões, esses aqui são exemplos de 2 artigos disponíveis na página da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica. São guidelines muito interessantes, eles falam sobre as recomendações, questões de segurança, são artigos que estão disponíveis gratuitamente, tá? E a ideia, então, é que a gente possa, em outras oportunidades, estar discutindo essa temática, uma vez que ela quer dizer, parte, né, da nossa linha de trabalho, tá bom? Não sei se ficou tudo claro, né? Obrigado aí pela atenção de todos, aí se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né? Uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante, nós temos esse banco de dados aí, então, né, para a gente poder explorar de outras formas também, eu acho que é mais um banco de dados, né? A gente está refazendo algumas análises, né? Como a Jordânia defendeu em dezembro, a gente está dando uma refinada nas análises para investigar outras informações, além da latência, do potencial evocado motor, e peço desculpas aí pelas interrupções, para quem, né, está nessa vida remota aí, né, com filho pequeno em casa, sabe como é. Tá? Obrigado aí pela atenção de todos. Muito bom, Marquinhos. Marquinhos, aquele artigo que você apresentou, que vocês escreveram do trabalho da Jordânia, ele não está com o resultado final da dissertação, não, correto? Ele foi o piloto do projeto, é isso? Está sem microfone, Marquinhos. Isso, foi uma parte da coleta. Entendi. Que a gente conseguiu fazer, e a gente achou que valeria a pena já começar a contar essa história, até para poder marcar espaço, uma vez que, como, né, foi até curioso porque, assim, a gente teve a chance de levar esse trabalho para um evento em São Paulo, que tem bastante gente, e as pessoas não entenderam a ideia, no sentido de que, não, vocês escolheram em momentos diferentes, e são pessoas que estão na clínica, né? E aí elas achando, não, mas olha só, a gente está dizendo o seguinte, olha, dependendo de como você coloca o eletrodo para fazer a aquisição do potencial evocado motor, se você encontrar uma resposta pequenininha, você vai balizar a intensidade de estimulação para o tratamento de uma forma. Se você usar, né, e encontra uma resposta grandona, você vai balizar de outra maneira. Então, imaginemos, eu tenho um paciente com depressão, eu vou tratar meu paciente com depressão, eu posso estar dando uma dose ou muito acima ou muito abaixo. E a técnica, ela tem, eu digo, né, com a aplicação terapêutica, ela vai ter potencial ou para deprimir ou para aumentar a estabilidade de regiões de interesse, né? Por exemplo, no caso do André, né, que tem os pacientes com dor, né? Não digo a estimulação magnética, mas tem uma série de trabalhos que mostram resultados muito interessantes fazendo estimulação elétrica, que é muito mais barato, muito mais fácil, porque o sujeito consegue fazer a fisioterapia simultaneamente à aplicação de estimulação elétrica cortical. Então você faz, né, a organização dos eletrodos no couro cabeludo do sujeito, né? É relativamente fácil de implementar. Tem um questionário de segurança para se avaliar se aquele paciente tem potência, né, tem algum tipo de risco, né, se ele tem algum material implantado, alguma coisa assim. Normalmente a gente, para estimulação magnética, se ele faz uso de marca-passo ou ele tem algum outro implante metálico, a gente não usa, né, então tem um checklist aí que a gente faz. Para estimulação elétrica é um pouco mais tranquilo, assim, né, e há uma diferença muito grande, porque um estimulador magnético que faça, né, aplique pulso único e pulso repetitivo, vai se gastar aí pelo menos entre 100 e 200 mil reais. Hoje um estimulador elétrico está acho que 4 mil reais, 3 mil reais, né? Então, por isso que o pessoal também na educação física tem buscado utilizar para avaliar performance, porque ele é mais barato, ele, né, foi até uma discussão que a gente teve uma vez, não sei se todos se lembram, não sei se a gente vai ver isso esse ano, né? Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, havia alguns atletas com tipo um fone de ouvido, um grande fone, como se fosse um fone de ouvido,
ali muitos estavam usando um sistema que é um estimulador elétrico transcraniano. Então, eles estavam fazendo estimulador, que aí é a ideia do neurodoping, né? A ideia do neurodoping. E aí, como é que você detecta isso? Não tem como detectar. Né? Não tem como detectar. Marquinhos, nessa figura aí, eu não sei se eu que mosquei aqui, ou que eu já esqueci também, o P1 e o P2 são os protocolos de colocação dos eletrodos. Isso, o P1... Pode falar. E um então, bipolar? Isso, deixa eu voltar aqui. O P1 seria um eletrodo na zona de inervação, que a gente, né, localizava por meio de Atlas, e o outro eletrodo ia para uma referência anatômica, né, um ponto ósseo, e outros 2 eletrodos seguindo as normativas ou as sugestões do protocolo CNA, exatamente. Vamos naquela outra figura, deixa eu só associar a colocação. Tá, o P1 então foi o que deu os valores mais altos e com menos variabilidade. Exatamente. Deu variabilidade com valores médios menores. Exatamente. E o interessante aqui é que você está aplicando a mesma intensidade de estimulação. O que isso significa? Imagina, eu aplico uma intensidade de estimulação magnética baixa e encontro uma resposta muito facilitada. Assim, ou seja, ela teoricamente vai balizar a minha intensidade de estimulação mais para baixo. Né? Porque foi até bom você ter perguntado isso, eu não deixei isso claro. Tem uma informação que a gente chama de limiar motor, que é o limiar motor é o que vai definir. Bom, se eu vou tratar um paciente com dor, então eu vou ter que aplicar uma estimulação, digamos, 20% acima do limiar motor. Então, o que seria o limiar motor? Quando a gente encontra, eu vou aplicando a estimulação. Quando o potencial ele alcança uma amplitude pico a pico, isso é arbitrário, de 50 microvolts, ali eu cheguei na intensidade limiar dele. Tá? Isso é a intensidade limiar. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu chego com uma intensidade muito mais baixa no limiar dele do que nesse protocolo que a gente sugeriu, do que com o protocolo CNA. Né? A pergunta que eu acho que seria interessante digamos, eu tenho um paciente com dor crônica. Eu trato um paciente usando, para avaliar efeito agudo, eu posso, talvez, avaliar usando essa informação aqui, depois eu posso usar avaliando essa informação aqui. Qual que me dá um desdobramento clínico interessante, ou do ponto de vista de desempenho motor, né? Porque eu vou fazer o repetitivo, que, digamos, a intensidade de estimulação limiar lá, porque a máquina ela vai dizer de 0 a 100% da máquina. Então, digamos, eu cheguei a 60% da intensidade máxima da máquina para evocar uma resposta. Aí eu digo, bom, eu vou usar 20% acima para tratar. Então, eu vou colocar lá 72% da estimulação da máquina. Né? A minha pergunta é, os 72% a partir daqui ou 72% a partir daqui vão oferecer um resultado positivo? Essa é a grande pergunta. É um baita do ensaio clínico, né? Baita do ensaio clínico. Só que a gente não tem o estimulador para fazer o repetitivo. A gente tinha um equipamento para fazer isso, não. Exatamente. A gente tem o estimulador para fazer a estimulação de pulso único. Aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Similar àquela que nós mostramos do pessoal lá de Ribeirão. Pode falar, Henrique. Marquinhos, parabéns pela apresentação. Obrigado, Henrique. Obrigado. Só uma dúvida. Beleza. Só uma dúvida, talvez tenha passado batido na sua explicação, que eu não entendi. O P1 está sobre a unidade motora, né? O eletrodo do MG. E Isso. o P2 está no CNA. Isso. Aí, o que eu não estou entendendo é quando você manda o impulso e vai chegar no músculo, o sinal que chega na unidade motora, com a mesma intensidade, a mesma amplitude, seria menor na unidade motora do que nos marcadores, nos eletrodos distantes da unidade motora, certo?
Então, essa é uma pergunta importante. Deixa eu rascunhar aqui em cima. E Não sei se eu Ana, consegui explicar a pergunta direitinho. só aproveitar, é que a Ana fez uma observação aqui em relação à questão da intensidade. Pois é, a dosagem, Ana, pode exatamente. Esse que é um problema, exatamente. Se você usar uma dosagem parametrizada por esse resultado ou por esse resultado, você pode ter coisas muito diferentes. Só voltar na figura ali para explicar a pergunta, né, responder a pergunta do Henrique. Aqui é o seguinte, o Henrique fez uma observação em relação ao potencial que a gente pode observar aqui na zona de inervação. E ela pode ficar menor, sem dúvida nenhuma ela pode ficar menor. Por quê? Né? Se, digamos, eu colocar um eletrodo, vou colocar em azul que vai ficar mais fácil. Opa, perdão. Se eu colocar um eletrodo aqui e colocar um eletrodo aqui, o que vai acontecer? O potencial vai se propagar para cá e vai se propagar para cá. Tá certo? Aí eu vou ter uma subtração dele por ele mesmo. Aí eu mato meu sinal. Você tem toda a razão. O que a gente discutiu naquele trabalho lá de 2017 foi o seguinte: bom, mas eu posso fazer uma coisa diferente aqui. O sinal chega exatamente nessa região aqui, que provavelmente eu tenho maior densidade de placas motoras. Então, em vez de eu colocar 2 eletrodos próximos, vamos colocar um eletrodo distante. E a gente só coloca um eletrodo em cima daquela região. Então, provavelmente, o que ele deve detectar? Pelo menos essa foi uma hipótese que nós levantamos. Eu vou detectar, a partir de um único eletrodo, soma de potenciais, que exatamente onde eles estão chegando, que é naquela zona quente. Aquela zona quente, essa zona quente aqui, é exatamente na zona de inervação, numa configuração monopolar, ou seja, um eletrodo, né, daquela matriz que nós vimos, ou seja, para que isso funcionasse, né, eu só poderia colocar um eletrodo, eu não poderia colocar 2 eletrodos juntos, senão aí eu teria aquele problema que você comentou, a gente ia matar o sinal, exatamente como você comentou. Por isso que a gente resolveu pegar um eletrodo, colocar em cima dessa região e um eletrodo num outro ponto. Mesmo se a gente colocasse no músculo, provavelmente a gente teria problemas também, Henrique. Exatamente. Não sei se ficou claro. Por isso que, tanto que assim, teve gente que, quando a gente comentou, fez a mesma observação que você, não, mas vocês vão matar o sinal. A gente não vai matar exatamente por quê? Porque o outro eletrodo a gente está colocando a uma distância diferente, a um ponto diferente, em um ponto diferente. Beleza, entendi agora. Obrigado. Entendi. Nada, obrigado a você. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Lembrando, né, quer dizer, tem várias aplicações aí, tanto para... Oi, Fernanda, pode levantar a mão. Pode levantar a mão, pode perguntar. Então, voltando no caso da depressão, né, que você citou, quanto tempo mais ou menos dura essa sessão da estimulação? É rápida? É bem rápida, minutos. Minutos, Fernanda, minutos. A gente, protocolo normalmente de tratamento com estimulação magnética, porque dependendo, por exemplo, se você quiser, uma pessoa com depressão, a gente normalmente vai aplicar numa região específica e uma frequência mais alta de estímulos. E aí você tem um teto de estímulos, dependendo 1.500, 2.000, 2.500. Dura, dependendo, 5 minutos. Não, talvez não mais do que isso, 5 minutos, 5, 10 minutos. A estimulação elétrica, você pode fazer protocolos mais longos, de 20, 30 minutos, que aí a pessoa está recebendo a corrente elétrica, é uma corrente que ela tem um teto bem definido em termos de intensidade, ou seja, ela não é uma estimulação que vai gerar desconforto, né? A gente está tentando comprar, né, Diogo? A faculdade está tentando comprar esse equipamento, a gente fez um pedido. A professora Naeli tem um equipamento, mas é um equipamento, ele é o melhor que tem no mercado, mas ele tem um sistema de estimulação, a caixa dele é um pouco grande.
Tem, Ana Carolina, tem. A gente fez, assim, só para vocês terem uma ideia, a literatura é bastante robusta nesse sentido, bastante robusta mesmo. Assim, quando eu fiz o treinamento em São Paulo, eu nunca tinha tido experiência com o tratamento. A gente fez tratamento de uma paciente que ela tinha sido diagnosticada com fibromialgia e depressão, tá? Nós fizemos, só que assim, o protocolo normalmente é intensivo. Nós fizemos 5 dias intensivos com ela. Então, ela fez um protocolo para fibromialgia, para dor. Então, a gente fazia uma aplicação de estimulação, aí era magnética, de repetitiva, alta frequência em córtex motor primário, e ela melhorou, assim, teve um resultado bem interessante. E na questão da depressão, é claro, a gente aplicou algumas escalas, enfim, a gente, na ocasião, a gente tinha até um psicólogo no grupo, né, para fazer as avaliações. Eu não vou saber te dizer exatamente, porque eu não conheço muito bem, né, as escalas, enfim. Mas, segundo os resultados que a gente tinha observado, né, já no 5º dia, ela tinha realmente, o sono tinha melhorado, enfim, ela tinha reportado. Dificilmente, a gente até ficou brincando, né, se poderia ser um efeito placebo ou não, porque, assim, eram muitos pacientes, porque não era somente ela, a gente tinha pequenos grupos, né, eram talvez uns 10 pacientes, sei lá, dos 10, 8, 9 apresentaram uma melhora bastante interessante de melhora motora. Então, assim, você tem uma melhora motora em 4, 5 dias, não é algo para você pensar, talvez, né, num efeito placebo. E, de novo, a literatura é bastante robusta para isso. Tanto que quando a gente foi discutir, a gente recebeu os pacientes. O caso do paciente é esse, os graus são esses. Então, a gente fez uma adequação do que já tem, né, postulado em termos de protocolo de tratamento, e a gente aplicou. Então, assim, a gente não né, reinventou a roda, a gente usou exatamente. Então, em relação à medicação, ela pode ser usada combinada, e assim, parece que em termos de efeitos adversos, a taxa é muito baixa, tá? Bastante baixa. Aqui em Juiz de Fora, tem um médico neurologista, mas eu acho que ele não está mais fazendo a aplicação da estimulação magnética. Eu conheço, eu até me trato, né, eu trato enxaqueca com um neurologista, que na clínica dele eles estão fazendo uso da estimulação magnética, mas não sei te dizer se estão tratando efetivamente depressão, e se estão tratando depressão, quanto custa uma sessão. Normalmente a sessão é um pouco cara, porque o equipamento é muito caro. Então, agora, tem protocolos de estimulação elétrica, né, também. Estimulação elétrica é até curioso, porque na legislação, no caso do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, eu acho que eles não falam em estimulação elétrica, eles só falam em estimulação magnética, embora hoje nós tenhamos talvez um acesso muito mais interessante em relação à estimulação elétrica, né? O acesso é muito maior. Então, mas para tratamento de depressão, por exemplo, inclusive está na legislação, está bem explícito a indicação do tratamento por parte do profissional médico. E outras, esquizofrenia também. Vanderessa, em relação ao componente afetivo da dor, que se não me engano é interpretado na região límbica, levado em conta complexo, não sei te dizer, Vanderessa. Tem um grupo bastante forte da Federal da ABC trabalhando com esse tipo de questão, mas eu não sei te dizer precisamente. No protocolo que a gente desenvolveu com essa paciente lá, naquela ocasião, né, do que eu já vi, os protocolos a princípio são até bem simples, né? Então você vai para a área motora primária, né, e normalmente desenvolve junto com o exercício. Então o paciente está com os eletrodos e ele vai fazer os exercícios simultaneamente. E é interessante porque os protocolos, os programas são assim, 5, 10 sessões
diárias, quer dizer, assim, num período curto, né, de 5, 10 dias. Então, você faz 5, 10 sessões e avalia o resultado. Para paciente com depressão, do que eu me lembro do pessoal lá de São Paulo, eles comentam que eles fazem uma reaplicação, aí dependendo 6 meses, 1 ano, dependendo, eles fazem reaplicações, né? Então a pessoa é ressubmetida ao tratamento, né? Mas, de novo, aqui até onde eu sei, teoricamente teríamos aí dois profissionais médicos, né, que fariam uso da estimulação magnética, o Marcelo Quezado, né, mas eu acho que da última vez que eu conversei com ele, eu acho que ele tinha vendido o estimulador magnético, ele falou que o custo é muito alto, enfim, e estava basicamente usando estimulação elétrica, e um grupo que tem uma clínica de neurologia ali no prédio do Monte Sinai, que tem uma médica que faz uso, mas eu não sei o nome dela, tá? Mas, Vanderessa, tem algumas revisões interessantes do professor Abraão, depois eu até posso compartilhar com vocês. Eles têm escrito algumas sugestões, né? Enfim. E aí tem agora uma linha que está crescendo, né, por conta da Covid, aplicações da estimulação elétrica nos pacientes pós-Covid também. Então, isso está tomando um espaço bastante grande, aí já tem gente usando com essa população, né? Mas, enfim, aí tem outras aplicações na área de pediatria. Eu, por acaso, tenho um casal de amigos, eles têm um filho com paralisia cerebral e eles estão em São Paulo tratando com, não sei se o Diogo lembra de ter visto, a Luanda Colange. Luanda, então, eles levaram ela para São Paulo, não sei se a Vandressa e a Andressa também lembram. A Luanda, que é uma fisioterapeuta lá de São Paulo, ela tem uma clínica, e eles estão tratando. E essa minha amiga, ela mandou 2 vídeos do menino no início do tratamento, no final do tratamento, a marcha dele, que era cruzada, o menino já não está mais cruzando os pés, enfim, né, em pouco tempo. É bem rápido mesmo o efeito. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro para todo mundo aí a apresentação, enfim, é algo que a gente está investindo. E, de novo, claro, é um pouco complicado porque o equipamento é caro, a gente só tem o equipamento na universidade, né, no laboratório da professora Anaele, e então a gente tem que usar com bastante cautela, né, porque a bobina, aquele dispositivo que a gente coloca sobre a cabeça do sujeito, a última cotação que eu fiz, 7.000 euros, então o equipamento é um equipamento que não pode dar problema de jeito nenhum, porque a gente não tem esse recurso para substituir ou fazer manutenção, então é complicado. Aqui, acho que a questão é, havendo interesse de alguém, a gente pensar o que pode ser feito com a base de dados que a gente já tem. Então, exatamente. Quem, por acaso, se interessar, quiser conhecer um pouco mais, a gente talvez conversar com você para a gente poder estruturar possíveis perguntas a serem respondidas com o que você já possui. Né? Então, acho que talvez Sim. a gente poder imaginar aqui o famoso e daí, né? Isso entendemos, mas não temos o equipamento, tá, beleza, e daí? Temos alguns dados que a gente pode converter em alguma coisa interessante e responder alguns perguntas. Exatamente. Por exemplo, tem uma questão que a gente está querendo responder, quer dizer, na verdade, quem trouxe essa pergunta foi o Vitor. Perfeito, Vandressa, obrigado. O Vitor, que foi o aluno de mestrado que inicialmente desenvolveu aquele projeto, né, da matriz, ele hoje é pesquisador, professor lá na Universidade de Aalto, na Finlândia, né, nessa universidade. E tem uma questão que, para nós, ela é aparentemente complexa, que é, deixa eu colocar aqui, que é definir isso aqui, ó. Onde é que é o início do potencial evocado? Quer dizer, a latência. Isso aqui é complicado. Então, uma questão era, por exemplo, uma pessoa com expertise, né, eu digo com treinamento, ela identifica
da mesma forma que um sistema de identificação, sei lá, por meio de parâmetros estatísticos, qual, né, será que eu me aproximo ou não? Como é que eu enxergo isso aqui? Porque eu posso marcar aqui, de repente alguém vai marcar aqui, só que daqui para cá eu tenho alguns milissegundos, e aí isso pode, né, fazer uma diferença aí. Então, a ideia era até, talvez, pegar esses bancos de dados que nós temos e pedir para pessoas com elevada expertise ou experiência, pessoas sem experiência, a gente apresentar, elas tentarem fazer essa marcação e ver como é que isso é, o quão dependente é do avaliador, né? Quão dependente é do avaliador. A Ana fez uma observação, sim, para o paciente pós-AVC, com certeza, com certeza. Um desses casos que nós tratamos lá em São Paulo, eu não estava tratando, era uma outra colega, assim, resultado impressionante em termos de melhora da marcha, manutenção da postura ereta, assim, de novo, né, eu não tinha experiência clínica nenhuma, fiquei bastante impressionado, a gente saiu assim, efeito placebo, né, bastante, porque os resultados no curto espaço de tempo são bastante expressivos, né, sem dúvida. Mas, enfim, foi o que o professor Diogo comentou, né? A gente tem aí banco de dados, e eu acho que existem perguntas aí que não foram respondidas. Então, uma possibilidade seria a gente tentar usar esse banco de dados também, né? Deixo até à disposição da Silvana, da Sara, enfim. Uma coisa que chamou a atenção da gente, a morfologia desse potencial, ela é bastante diferente no ponto motor e colhendo por meio do protocolo CNA. Então, talvez olhar um pouco melhor essa morfologia, o que ela efetivamente significa, será que ela tem alguma outra pista do ponto de vista, a gente avaliou o lado esquerdo e o lado direito, será que isso traz alguma pista em relação da lateralidade, alguma diferença anatômica, não sei. Então, tem algumas perguntas aí. Na situação da pandemia, né, claro que a gente não tem como pensar nesse momento em rodar um experimento, mas a gente tem os bancos de dados, então seria uma oportunidade interessante também, né? Então, se alguém tiver uma boa ideia aí, tiver entusiasmado com a técnica, a gente tem esses bancos de dados, né? Tem essa proposta do Vitor de repente a gente usar algum sistema de identificação. Eles na verdade já até desenvolveram uma ferramenta, né, semiautomática. A ideia era colocar essa ferramenta semiautomática em prática, enfim. A gente tem como fazer isso aí. Com certeza, Mar. Eu acho que esse banco de dados seria muito interessante para a gente trabalhar. Eu e a Sara já estamos aqui, ela me passando umas ideias aqui também. Não, perfeito. Porque ó, a gente tem o banco de dados que o Rafael está trabalhando, né? E o banco de dados da Jordânia. O banco de dados da Jordânia, se eu não me engano, ele já está convertido, Silvano. Então a gente teria como usar imediatamente. Nossa, seria ótimo, muito interessante. Vou levantar a pergunta e a gente trabalhar nele. Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a morfologia do potencial, né? A morfologia do potencial. Aqui a gente tem, porque aqui isso aqui é um exemplo, né? Mas a gente tem lá potenciais no ponto motor que são bifásicos, bonitinhos assim. E em outros pontos você tem alguma coisa mais polifásica, sabe? Enfim, mas não sei. Essa questão da latência é uma questão meio crítica, porque a gente tem realmente dificuldade. Você pega um paciente com né, uma doença desmineralizante, então isso, né, vai fazer com que a latência seja variada. Enfim, então é um pouco complicado. A gente não tem muita clareza de como fazer essa estimativa. E o banco de dados que você tem, Marquinhos, ele tem assim, qual característica das pessoas, o que varia, como é que é? Esses aqui nós temos, então, a gente tem aqui, né? Deixa eu voltar para cá. A gente tem com diferentes músculos, são todos sujeitos a participantes são saudáveis, né?
O que a gente tem são de músculos do braço, do antebraço, da mão, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente não tem um número grande, são 8 sujeitos, 8, 9 sujeitos, mas, enfim, são dados que aí a gente tem em torno de 30 potenciais. Porque o que a gente fazia? O sinal, na verdade, vai ser assim. São 4 canais, né? Porque a gente fazia a aquisição simultaneamente, né? Então a gente colhia do bíceps braquial, a gente tinha um sinal, então o sujeito em silêncio e aparecia um MAP, digamos, né? O silêncio e o MAP. O que a gente pode ter um artefato, algo bem agudo, digamos assim, que é um artefato gerado pelo próprio estimulador, né? Porque o estimulador ele pode induzir um artefato no sinal, e a gente tem uma onda quadrada que estava conectada ao estimulador, que é exatamente para dizer, o início da estimulação é aqui, que a gente não tinha uma comunicação, digamos assim, o eletromiógrafo ele não oferecia uma entrada para fazer uma comunicação direta com o estimulador. Mas então a gente tem os canais e uma onda quadrada que diz o seguinte, aqui é o começo do estímulo. Então a gente tem um marcador temporal lá direitinho. Essa semana eu vou ter que falar com a Jordânia, então já posso até pedir para ela ver a questão. Se eu não me engano, os arquivos já estão todos em formato para XLS, se eu não me engano, já. Todos os arquivos. Que a gente usou uma interface diferente. Ótimo, e a gente pode pensar aí, nesse caso, como são poucas pessoas, né? A gente pode pensar numa análise estatística, ao invés da gente pensar numa inteligência, né? Uhum. E aí, com o seu grupo ou algum aluno que for participar, a gente levanta a pergunta e faz essa análise, né? A gente vê o melhor método para análise, né, da pergunta e tranquilo, vamos fazer. Por exemplo, uma coisa legal, né, é essa questão da variabilidade, que até o Diogo levantou, né? Aparentemente aqui, né, quer dizer, olhando-se a gente já fica, né, quase na nossa cara, né? Mas porque é outra coisa também, né? Quantos estímulos eu preciso aplicar para ter uma medida de tendência central relativamente robusta? Esse é um outro ponto interessante também. Porque assim, imagina, a gente está gerando um campo eletromagnético alto, né? Nisso no longo prazo, não sei até que ponto isso pode ser, né? A princípio não, o que a literatura sugere é que não. Tem trabalhos aí com 10 mil estímulos que mostram nenhum efeito adverso, né? Tanto que, assim, não é à toa que a gente usa com bastante segurança. Mas eu fico imaginando, não sei se de repente, né? O ideal é que o Vitor mesmo, né, esse nosso colega, ele fala o seguinte, a gente aqui na Finlândia trabalha para fazer o seguinte, menor intensidade de estímulo, número reduzido de pulsos, para não expor o paciente a uma estimulação muito intensa. Então, lá a proposta deles é no caminho de reduzir o número de estímulos e reduzir a intensidade de estimulação, né? Que eu acho que é bacana, assim, porque é uma forma de você preservar o paciente, você preserva o equipamento, inclusive, também, então você roda menos com equipamento, né? Então, acho que é por aí mesmo. Então, esse banco de dados também está disponível. De novo, a Sara até falou aqui, tá mudinha aqui, mas não. Desculpa, Sara, eu lembrei disso. É que são tantos experimentos que a gente até se confunde, né? O Rafael está fazendo a conversão, né? O Rafael que fez a apresentação da estimulação elétrica periférica, né? Esse banco de dados aqui, como a gente acabou, né, teve a defesa da Jordânia, já está disponível. Obrigado, Sara. Acho que é bom até para ter uma ideia. E, de novo, eu acho que é pensar, né? A gente precisa de talvez uma boa pergunta para. E aí, de novo, a gente fica, né, à disposição aí de quem, né, de repente
caso alguém tenha se interessado pelo tema, né, eu acho que se debruçar um pouco, visitar a literatura, ver se tem alguma pergunta interessante, né? A Ana fez uma série de perguntas aí sobre... É que a gente não tem um protocolo de tratamento, né? Mas, enfim, fiquem à vontade em pensar alguma pergunta, né? Na parte de processamento mesmo, né, Silvana, Sara? Ou mesmo se alguém tiver uma pergunta mais aplicada também. Enfim, à disposição. Fico imaginando com os pacientes do André fazer avaliação depois de reconstrução de tendão. Seria muito interessante. Seria muito interessante. Né, ver como se dá a disposição, né, dos potenciais ali dos mapas de representação. Seria muito bacana fazer um dia, quem sabe? Quem sabe? Bom, é isso, acho que... Maravilha, Marquinhos. Acho que é isso. O que a gente precisa também agora é pensar nos temas para frente, né? Como é que vou fazer? Nós vamos jogar umas enquetes para o pessoal responder para a gente lá no perfil do grupo. O que você acha? A gente pode fazer isso. Né? Porque pensando, pessoal, a gente estava conversando ontem, né, sobre buscar temas que também fossem do interesse coletivo dos projetos, né? Então, a gente já tem uma exposição daquilo que a gente tem estudado, do que a gente tem desenvolvido, né, Marquinhos? Mas eu acho que agora talvez a gente tenha que pensar até voltado para esses mesmos projetos, possíveis temáticas que possam aprofundar o conhecimento, né? Então, a gente está aqui aberto, né, Marquinhos, para ouvir sugestões. A própria questão da eletromiografia, né? Que a gente usa, acho que todos os projetos usam eletromiografia, né? Então, discutir é uma questão, né, que a gente tem abordado, verdade. Aí a gente pode pensar em alguma situação, algum tema, alguém que se voluntaria a pegar esse primeiro ponto também e a gente tocar em diante, algo que a gente precisa pensar na semana que vem, tá com isso tudo redondinho. E aí fica à vontade, se alguém quiser sugerir alguma coisa, tento para sugerir. Eu provavelmente, porque assim, o Saulo, ele chegou a montar, começou a avançar com a apresentação dele para usar, falando da estimulação magnética repetitiva no tratamento de dores na coluna. Mas aí como a ideia era que eu fizesse exatamente uma introdução da técnica e depois ele falasse. Só que não houve tempo suficiente para que ele me mandasse a apresentação para que a gente pudesse discutir. Então, é bem possível que ele consiga apresentar na semana que vem, e aí nesse período a gente define exatamente as próximas, mas eu acredito que essa ideia de fazer uma enquete e a gente, né, quer dizer, avaliar a possibilidade de a gente estar discutindo técnicas que sejam interessantes para todos, né, de uma forma geral, e eletromiografia eu acho que é um consenso, né? Primeiro. E o bom é que a gente ganha um tempo para a gente até ajudar alguém a expor essa questão da eletromiografia, eu acho que é uma boa. Aí o Saulo já está aqui para a semana que vem, e eu não sei se você viu no chat, a Sara fez uma oferta de jogar um aluno dela na fogueira, o que é sempre muito bem-vindo. Então, eu acho que esse ponto é bastante interessante. Deixa eu ver no chat que eu me perdi. Cadê aqui, ó? A Ana Carolina falou: educação física está em alta. Ana, de repente, se você quiser apresentar alguma coisa de neurodoping em estimulação elétrica, você é muito bem-vindo, a gente pode discutir. Né? O Saulo, ó, semana que vem, né, Saulo, a gente vê a questão da sua apresentação e a gente faz a calendarização. A ideia do Matheus eu acho que é excelente, né, porque o Matheus está falando de um tema que é muito importante hoje na estimulação elétrica transcraniana, né, que é a parte da simulação. Eu acho que pode ser, Sara, assim, a gente está super de acordo, né, porque é um ponto importante, é um ponto aplicado, né, e a questão da eletromiografia, como a Ana também está levantando aí. Né. Acho que a gente pode sentar esses próximos dias para tentar discutir, né? Ok, Ana, obrigado também.
Então, Sara, também pode ver com o Matheus, mas a gente pode fazer esse levantamento, né, com você só para a gente organizar direitinho, até porque o que acontece? Eu acho que vai ser importante também, daqui a pouco a gente retornar com aqueles que apresentaram inicialmente, né, para dar uma perspectiva do que está acontecendo, o estado da arte, enfim, né. A André logo está fazendo coleta de dados, a gente espera que a Fernanda também, Bruno, que os nossos alunos vão estar aí muito em breve também, já começando a mostrar resultados preliminares, enfim, né? Então, vamos organizar isso direitinho para que todos nós sejamos beneficiados aí dessas reuniões. Tá? Henrique também fica à disposição, né? Fica à vontade para pensar. Ó, o Bruno já está trabalhando na escrita, acho que, né, depois a gente mostrar os resultados do trabalho. Então, acho que é isso, acho que a gente pode encerrar, né? Aí, mais uma vez agradecer a atenção de todos aí, né, a presença. Lembrar que vocês, por favor, fiquem à vontade, né, em relação de novo, a entrar em contato conosco, a fazer sugestões. A gente, né, quer dizer, eu, o Diogo, a professora Silvana, a professora Sara, a ideia é que a gente traga temas que sejam realmente importantes para todos vocês, né? Mas caso haja alguma interface com alguma outra questão que também contribua, fiquem à vontade. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima semana. Então, obrigado, Rafael. Obrigado, Andressa. Obrigado a todo mundo, Silvana. Obrigada a vocês, gente. Obrigado a todos vocês. Então, uma ótima tarde a todos.